Os vampiros dos filmes de terror moram em castelos e matam suas vítimas nas noites de lua cheia, com mordidas no pescoço. Mas os vampiros da vida real são muito mais aterrorizantes, porque não são apenas personagens de ficção. O Vampiro de Monte Santos, de Minas Gerais, é diferente dos filmes de terror. O vampiro não vivia em castelos assombrados ou se escondia dos raios de sol para não ser queimado. Benedito Gomes Rodrigues nasceu e foi criado pelo pai em uma roça em Lagoa da Prata, interior de Minas Gerais. Ele perdeu a mãe quando tinha apenas 3 anos e, como seu pai era alcoólatra, sofreu agressões do seu pai e também seus 5 irmãos sofriam das mesmas agressões. Logo aos 8 anos de idade, ele começou a ficar doente. O nome da doença é o vampirismo, algo raro e que estaria enquadrado entre casos de canibalismo. Aquele que tem a doença do vampirismo geralmente é homicida e sente um forte desejo de beber sangue. Segundo o psiquiatra Vitor Arfinego, relata que a origem do problema é uma encefalopatia, doença rara causada pela falta de oxigenação do cérebro. O problema é provocado quando o bebê ainda está no útero da mãe e afeta o sistema nervoso central da criança. Os casos de vampirismo já foram citados em todas as partes do mundo, como prova os livros de psiquiatria. No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em 1863 e o último em 1997, quando Marcelo Costa de Andrade confessou seus crimes. O psiquiatra forense Guido Palomba relata que os doentes mentais como Benedito jamais poderão se reintegrar ao seio da coletividade de uma forma adequada. Vamos entender melhor a história do vampiro Benedito. Ainda na infância, Benedito demonstrava fascinação por sangue de animais mortos. Porém, na época, não fez nenhuma vítima. As fatalidades ocorreram mais tarde. Quando Benedito tinha 18 anos, saiu de casa e se tornou um andarilho e foi para o Amazonas, onde começou a trabalhar na zona rural. Depois de um dia de trabalho, Benedito é humilhado por 3 jagunços. Nesse momento, surge a vontade de matar. Os jagunços não tiveram tempo de reagir e Benedito matou os 3. O vampiro não bebeu o sangue das primeiras vítimas, mas, ao ser preso, relatou o ocorrido de forma fria aos policiais. Porém, Benedito fugiu da prisão e, em 1961, fez mais uma vítima, um homem na cidade de Matão, em Goiás. Em 1962, os crimes foram se multiplicando. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Benedito atirou contra dezenas de pessoas num baile e, antes de fugir, incendiou o clube. Em Ituiutaba, Minas Gerais, o Benedito assassinou um homem por razões nunca esclarecidas. Curitiba, ele matou 2 pessoas a tiros durante um jogo de cartas. Anápolis, Goiás, Benedito tentou matar diversas pessoas no bar. Na divisa da cidade de Uberlândia, no interior de Minas Gerais, Benedito está em casa, esvaziando uma garrafa de cachaça, quando um viajante bate na porta e pede algo para comer. Benedito mata o viajante e esquarteja seu corpo e o enterra no quintal. Em Bambuí, interior de Minas Gerais, 13 de agosto de 1966, Benedito e sua companheira chegam na estação de trem. Bêbados, eles brigam por uma garrafa de cachaça. Benedito mata com golpes de peixeira sua companheira. E pela primeira vez ele bebe o sangue da vítima.
Após vagar pelo país, Benedito retornou para a Lagoa da Prata em 1967 e mais uma vez cometeu um homicídio. A vítima foi uma prima de Benedito, uma menina de apenas 9 anos. Marina Alves, moradora de Lagoa da Prata, relatou que se lembra dessa história. Naquele tempo, tinha muitos boatos a respeito dessa história, mas me lembro da morte da menina. Eu era criança nessa época, disse Marina. Ela ainda comentou que em Lagoa da Prata, Benedito ficou conhecido como o Vampiro da Mogiana, nome da estrada que levava a linha de ferro, pois ele sempre andava pelas linhas de trem. A cidade ficou em choque por muito tempo. Como eu era criança, ouvia sempre os adultos comentando e os pais ficavam muito preocupados na época e com medo. Além da menina, no mesmo dia ele matou uma outra pessoa e muitos dizem que a segunda vítima era uma testemunha. Relatou. A próxima parada do vampiro foi Monte Santo, também em Minas Gerais, onde Benedito matou 2 crianças. Os meninos Jair dos Reis, com 6 anos de idade, e Darcir dos Santos, com 7 anos. Eles brincavam no terreiro da casa da família de Jair, até que um chute mais forte na bola coloca os meninos de frente a frente com o vampiro. Mais uma vez, a tragédia está para acontecer, e as vítimas serão 2 crianças. 12 dias depois, ele já estava em Aguaí, em São Paulo, e mais uma criança foi morta. Ela foi encontrada com os punhos cortados por onde o sangue foi sugado. Toninho arruma sua bolsa escolar e se despede da sua mãe e vai para a escola. No meio do dia, Toninho sai da escola junto com seus amigos e a mãe deles. A mãe dos seus amigos iria cortar cabelo e convida o Toninho para ir junto com eles. Porém, Toninho estava cansado e preferiu voltar para casa sozinho. Toninho é uma presa fácil para o vampiro. Benedito diz que está com o joelho machucado e pede um favor para o menino, que ele pegue uma caixa de mel que está debaixo da árvore. Toninho decide ajudar o desconhecido e acaba sendo mais uma vítima do vampiro. Hora após o ocorrido, Benedito foi preso e confessou todos os crimes sem apresentar qualquer remorso. Ele foi acusado de matar 17 pessoas em 7 estados do Brasil. Acabou sendo considerado doente mental e foi internado no manicômio judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo, onde passou a ser tratado com remédios. Porém, no dia 27 de junho de 1991, fugiu, aproveitando um descuido dos funcionários, e está até hoje foragido, e ninguém nunca mais se ouviu falar do vampiro de Minas Gerais. Complicado, né? Gostaram dessa história? Então não se esqueça de deixar o joinha e inscrever-se no canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Até a próxima!